Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. E hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 328º dia, seguindo com o livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 ao 48, versículo 35. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 ao 3, versículo 7. Salmos 119, versículos 49 ao 64 e Provérbios 28, versículos 12 e 13. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes de ti. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura e que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 ao 48, versículo 35. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: Você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou à volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância em árvores, dos dois lados do rio. E então me disse: Essas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a eles se acharão pescadores, desde En-Gede até En-Eglaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do Mar Grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As flores dessas árvores não murcharão e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Assim diz o Senhor Deus. Estas serão essas fronteiras pelas quais vocês repartirão a terra como herança para as 12 tribos de Israel. José terá duas partes. Repartam a terra em partes iguais, pois jurei dá-la aos pais de vocês. Assim, essa mesma terra lhes será dada como herança. Este será o limite da terra do lado norte, desde o Mar Grande, pelo caminho de Etlon até a entrada de Zedade, Amate, Berota, Sibraim, que ficam na fronteira entre Damasco e Amate, até Azer Aticom, que está na fronteira de Aurã. Assim a fronteira será desde o mar até Azer Enon, na fronteira de Damasco ao norte, que é também a fronteira de Amate. Esta será a fronteira do lado norte. No lado leste, a fronteira será entre Aurã e Damasco, entre Gileade e a terra de Israel, será o Jordão. Vocês medirão desde o limite do norte até o Mar Morto. Esta será a fronteira do lado leste. O lado sul, a fronteira desde Tamar até as águas de Meribá, Cádiz, e então seguindo o ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta será a fronteira do lado sul. No lado oeste, a fronteira será o Mar Grande subindo até diante da entrada de Amate. Esta será a fronteira do lado oeste. Repartam esta terra entre vocês, segundo as tribos de Israel.
vocês devem reparti-la como herança para vocês e para os estrangeiros que moram no meio de vocês, que gerarem filhos no meio de vocês. Eles deverão ser considerados como naturais entre os filhos de Israel. Junto com vocês, eles receberão uma herança no meio das tribos de Israel. Na tribo em que o estrangeiro estiver morando, ali vocês lhe darão a sua herança, diz o Senhor Deus. São estes os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, via Etlon, até a entrada de Amate, até Azarinon, o limite norte de Damasco, até junto de Amate, e desde o lado leste até o oeste. Dan terá uma porção, limitando-se com Dan desde o lado leste até o lado oeste. Asser terá uma porção, limitando-se com Asser desde o lado leste até o lado oeste. Naftali terá uma porção, limitando-se com Naftali desde o lado leste até o lado oeste. Manassés terá uma porção, limitando-se com Manassés desde o lado leste até o lado oeste. Efraim terá uma porção, limitando-se com Efraim desde o lado leste até o lado oeste. Ruben terá uma porção, limitando-se com Ruben desde o lado leste até o lado oeste. Judá terá uma porção, limitando-se com Judá desde o lado leste até o lado oeste. Ficará a região sagrada que vocês devem separar. Terá 12 quilômetros e meio de largura e mesmo comprimento que o das outras porções, desde o lado leste até o lado oeste. O santuário estará no meio dela. A região que vocês devem separar ao Senhor terá 12 quilômetros e meio de comprimento e 5 quilômetros de largura. Esta região sagrada será dos sacerdotes. Terá ao norte 12 quilômetros e meio, a oeste 5 quilômetros de largura, a leste 5 quilômetros de largura e ao sul 12 quilômetros e meio de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não se desviaram como fizeram os levitas. Quando os filhos de Israel se desviaram, será uma região especial dentre a região sagrada, um lugar santíssimo fazendo limite com porção dos levitas. Os levitas terão uma área de 12 quilômetros e meio de comprimento por 5 quilômetros de largura, paralela à porção dos sacerdotes. Seu comprimento total será de 12 quilômetros e meio e a largura será de 5 quilômetros. Não poderão vender nem trocar nenhuma parte dessa área. A melhor parte da terra não pode ser transferida a outros, porque é santa para o Senhor. A área que restar, de 2 quilômetros e meio de largura por 12 quilômetros e meio de comprimento, será para o uso civil da cidade, para habitação e para arredores. A cidade ficará no meio. Estas serão as suas dimensões. O lado norte de 2.250 metros, o lado sul de 2.250 metros, o lado leste de 2.250 metros e o lado oeste de 2.250 metros. Os arredores da cidade serão ao norte, de 125 metros, ao sul, de 125 metros, a leste de 125 metros e a oeste de 125 metros. Quanto à área restante, paralela à região sagrada, será de 5 quilômetros para o lado leste e de 5 quilômetros para o oeste, e o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Essa parte será cultivada pelos trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. A região sagrada terá 12 quilômetros e meio de cada lado, formando um quadrado, e incluirá a propriedade da cidade. O que restar de ambos os lados da região sagrada e da propriedade da cidade será do príncipe. Aquilo que se estende dos 12 quilômetros e meio em direção do leste e também dos 12 quilômetros e meio em direção ao oeste, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio. A área que pertence aos levitas e à cidade estará no meio daquilo que pertence ao príncipe. A área entre o território de Judá e o território de Benjamim será do príncipe. Quanto aos restos das tribos, desde o lado leste até o lado oeste, Benjamim terá uma porção. Limitando-se com Benjamim desde o lado leste até o lado oeste, Simeão terá uma porção. Limitando-se de Simeão desde o lado leste até o lado oeste,
Issacar terá uma porção. Limitando-se com Issacar desde o lado leste até o lado oeste, Zebulon terá uma porção. Limitando-se com Zebulon desde o lado leste até o lado oeste, Gade terá uma porção. Limitando-se com o território de Gade ao sul, o limite será desde Tamar até as águas de Meribá Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito, até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês repartirão como herança para as tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. São estas as saídas da cidade do lado norte, que mede 2.250 metros, 3 portões, o portão de Ruben, o de Judá e o de Levi, sendo que os portões da cidade terão os nomes das tribos de Israel, do lado leste, 2.250 metros e 3 portões, a saber, o portão de José, o de Benjamim e o de Dan, do lado sul, 2.250 metros e 3 portões, o portão de Simeão, o de Issacar e o de Zebulon, do lado oeste, 2.250 metros e os seus 3 portões, o portão de Gade, o de Asser e o de Naftali. O contorno será de 9 quilômetros e o nome da cidade desde aquele dia será O Senhor está ali. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 ao 3, versículo 7. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no meio da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal, porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidara com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àqueles que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Igualmente vocês, esposa, estejam sujeitas, cada uma ao seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, com tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente em um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não tendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa,
por ser a parte mais frágil e por ser cordeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Salmos 119, versículos 49 ao 64. Zaine, lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, mas eu não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me consolo, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonam a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Isto é assim comigo, porque guardo os teus preceitos. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras, de todo o coração imploro a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me demoro a praticar os teus mandamentos. Laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei. No meio da noite, eu me levanto para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Provérbios capítulo 28, versículos 12 e 13. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia.